Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Biblitube. Hoje vamos discutir um tema que tem gerado muita polêmica. A igreja primitiva era comunista? Algumas pessoas apontam para o relato de Atos dos Apóstolos como evidência de uma ideologia socialista ou comunista no cristianismo primitivo. Mas será que isso é verdade? Vamos explorar o contexto histórico, teológico e econômico dos primeiros cristãos com base nas escrituras e na história. A ideia de que a igreja primitiva era comunista vem principalmente de passagens como Atos 2:44, que diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Esses versículos são frequentemente usados para argumentar que os primeiros cristãos praticavam uma forma de comunismo ou socialismo, onde todos os bens eram coletivizados. No entanto, vamos olhar mais de perto para o contexto. Primeiro, precisamos entender o que é comunismo. O comunismo, de acordo com Karl Marx, defende a abolição da propriedade privada e a propriedade coletiva dos meios de produção, tudo sob o controle do Estado. É um sistema econômico e político que visa uma sociedade sem classes, onde o governo controla a distribuição de recursos. Agora comparemos isso com a igreja primitiva. Em Atos, a partilha de bens era voluntária, não imposta por um governo ou uma autoridade externa. As ofertas e vendas de propriedades vinham de uma motivação de amor e solidariedade cristã, não de uma ideologia política. Por exemplo, Barnabé vendeu um campo e trouxe o dinheiro aos apóstolos, Atos 4:36-37, mas isso foi um ato pessoal e não uma regra universal. A Bíblia nunca proibia a propriedade privada. Pelo contrário, os 10 mandamentos incluem: não furtarás e não cobiçarás, o que pressupõe que a posse individual de bens é legítima. A igreja primitiva promovia a generosidade espontânea, não a coerção estatal. Agora vamos examinar alguns detalhes que mostram que o sistema da igreja primitiva era diferente do comunismo. Olha a história de Ananias e Safira em Atos 5, versículo 1. Pedro confronta Ananias por mentir sobre a venda de uma propriedade, mas observe o que ele diz. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Mantendo-a, não seria tua? E vendida não estava em teu poder? Aqui, Pedro deixa claro que a propriedade pertencia a Ananias antes e depois da venda. O problema não foi ele reter parte do dinheiro, mas sim mentir sobre isso. Isso refuta a ideia de que a propriedade privada era abolida. Outro ponto: a coleta para os necessitados em 2 Coríntios 8:1. Paulo encoraja as igrejas a contribuírem para os santos em Jerusalém, mas sempre de forma voluntária. Cada um contribua conforme propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O princípio é a generosidade, não a obrigação ou imposição. A partilha de bens na igreja primitiva é baseada no amor a ágape, o amor sacrificial que busca o bem do próximo. Isso vem diretamente do ensinamento de Jesus. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Lucas 3:11. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Essa partilha é uma expressão do coração transformado pelo Evangelho e não uma política econômica. Jesus nunca pregou a tomada forçada de bens, mas sim a compaixão voluntária. A motivação cristã é o amor que nasce da gratidão a Deus, não a busca por igualdade econômica imposta. A igreja sempre desempenhou um papel fundamental no cuidado dos necessitados, mas não através de coerção ou controle estatal. Desde os tempos antigos até hoje, o cristianismo tem inspirado hospitais, escolas e instituições de caridade. A generosidade cristã é movida pela fé e pelo reconhecimento de que tudo o que temos pertence a Deus. Então, meus amigos, a igreja primitiva não era comunista. Ela praticava a comunhão de bens por amor, não por imposição. A verdadeira generosidade nasce de um coração transformado e não de um sistema político. Como cristãos, somos chamados a compartilhar com os necessitados, mas sempre com alegria e liberdade. Lembremos, o Evangelho não é uma ideologia política, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
que possamos viver com corações generosos, reconhecendo que nossa verdadeira esperança não está em sistemas humanos, mas no reino eterno de Deus. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus te abençoe e até a próxima!